Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um SoloCast, né? A gente continua aqui nessa trilha de Design Thinking. Se você ainda não acompanhou o nosso primeiro episódio, sugiro então que assista, seja no YouTube, nas principais plataformas de áudio, ele já está disponível. Já vou pedir desculpa aqui pelo meu áudio, vocês conhecem alguns imprevistos do home office, né? Alguns vizinhos em reforma, talvez vocês escutem alguns ruídos, mas nada que atrapalhe o conteúdo maravilhoso dos professores. Professor Paulo, professor Edson, sejam muito bem-vindos. Olá, professores. Juliana. Olá, a gente já teve uma experiência fantástica no primeiro episódio, né? Conversamos aqui nos bastidores, eu, Letícia, Ká, o quanto a gente ficou feliz, impactada, escrevendo tudo que vocês estavam falando com novos insights. Tenho certeza que esse segundo episódio sobre Design Thinking, como conjunto de atitudes inovadoras, não apenas um método, não vai fugir disso. Muito obrigada, viu, novamente. Obrigado, Juliana. Satisfação, professor Edson, estar contigo de novo. Que bacana, muito bom, muito bom. Obrigado, Juliana. Satisfação realmente, Paulo, por estar aqui mais uma vez com você. A gente propôs esse tema por algumas preocupações que a gente tem dialogado, né? Design Thinking é efetivamente um método, há metodologias, ferramentas, né? Mas eu tenho uma profunda preocupação com que as pessoas isolem e pensem, materializem, internalizem o Design Thinking exclusivamente como um conjunto de etapas. E daí, a terminologia do podcast é mais do que um conjunto de etapas, é mais do que um método, é também um conjunto de atitudes que provocam criatividade. Por que essa preocupação? Eu vou aqui fazer uma crítica a nós do mundo corporativo, né, que muitas vezes tendemos a internalizar as coisas e burocratizá-las, né? Então, a gente já fez isso com outras coisas, né? A gente foi lá e falou, precisamos nos preocupar com os recursos humanos, né? E a gente foi lá e estabeleceu o departamento de recursos humanos. A gente isolou recursos humanos numa caixinha, colocou uma porção de processos, pôs um chefe, subchefe, caciques e todas as outras coisas. E fui lá e tratei a questão de modo burocrático. Lá pelas tantas, a gente ouve pessoas falando que, nossa, os colaboradores desse nosso departamento estão muito desmotivados, eu tenho que falar com o RH, né? Isto é, eu fui lá e, na lógica de divisão de trabalho por silos, divisão de trabalho muito burocrática, por assim dizer, eu fui lá e coloquei que a culpa é do outro, isolei na caixinha. Na verdade, em recursos humanos, somos todos nós, líderes, necessariamente precisamos acompanhar indivíduos, acolhê-los, compreendê-los. Isso não é coisa de departamento. Fiz isso com marketing, achando que comunicar-se com o mercado é coisa daquela caixinha lá, que tem o nome do diretor. Olha que medo que Design Thinking vira esse troço aí também, né? Isto é, daqui a pouco vão inventar um diretor de Design Thinking, né? Isso, Design Thinking Chief Officer, etc. Né? Já tem, né, o CDO, né? Em várias empresas. Sim. CDO, né? Que é o Chief Até Design. Pode existir, certo? Eu acho interessante essa função, desde que ela não seja desvirtuada, né? Desde que as empresas sejam realmente orientadas ao design de verdade, que não seja só, como você falou, mais um modismo, né? Mais um silo que... Eu sempre falo que acho que uma das coisas mais complexas para você inovar dentro de uma empresa é você ter um departamento de inovação. A partir do momento que você tem um departamento de inovação é porque a empresa não é inovadora. Mas desculpa te interromper, professor. Não, você completou. E eu já ia passar a palavra para você, Paulo, porque é isso, a gente tem uma tendência por matar certas atitudes na hora que a gente coloca ela dentro das caixas e põe um cidadão lá que tem poder, né? Não é isso? Porque essa é uma das coisas perigosas, né? Na hora que a gente concentra e fala, existe um CDO, existe um Chief Marketing Officer, eu vou colocar estruturas de poder. Gente que mandou num pedacinho ali, e olha, vou dizer uma coisa, é muito perigoso colocar ser humano com muito poder na mão. Não é isso? Então, quando a gente tem que entender o que existem responsáveis, e responsabilidade é uma ética que precisa ser colocada, não é que nós nunca não teremos divisão de trabalho alguma, claro que não. Mas cuidado para não falar o seguinte, olha, quem é o dono desse negócio? Olha, de design falo eu, certo? Quem é o CDO aqui nessa sala final?
Exato, exatamente. Acabará por ser uma morte do design thinking, não o nascedouro do design thinking. Exato. Quando as pessoas perguntam para mim, como que eu coloco o design thinking lá? Faço um departamento? Depende, você quer nascer o design thinking, você quer matar o design thinking? Depende do seu objetivo, né? Claro que a gente sempre tem que ser ponderado nas colocações, mas o cuidado aqui é a gente ser técnico sem ser tecnocrata, não é isso? Ser técnico é necessário, a gente tem que se aprofundar nas questões, organizar esse aspecto dentro da nossa empresa, mas não lá pelas tantas, ser tecnocrata no sentido de nos, digamos, proteger pelas estruturas e orçamentos e assim por diante. Empresas que realmente vão criar são empresas que têm o design thinking como interdisciplinar, transdepartamental, que a pessoa lá no Recursos Humanos pode falar, gente, vamos construir um protótipo para resolver esse negócio aqui. O cidadão lá no comercial fala, nós precisamos de mais entrevistas etnográficas, né, isso, ou vivências etnográficas para entender como que a gente vai vender para esse cliente. E eu estou com design thinking lá vívido, certo? Não eu estou isolando essa coisa como eu fiz com outras áreas, né? Então, professor Paulo, passo para você, e como é que você vê esse problema? Como é que você vê essa potencial, enfim, perigo para o design thinking? O que é o design thinking que vai olhar, na verdade, uma capacitação para que os indivíduos, todos eles e elas, sejam criativos, enfim, é o que nós vamos explorar nessa conversa. Professor Edson, eu acho que o grande risco do design thinking, ele começa na própria... quando tentam colocar ele dentro de uma caixa chamada metodologia. Eu não gosto, eu costumo fugir dessa questão quando começam a definir o design thinking como metodologia. Eu acho que quando a gente usa uma metodologia, a gente está indo muito para o caminho da receita de bolo, da coisa absolutamente processual. E se tem uma coisa que design thinking precisa não ser, é processual, precisa não ser linear. Lógico que a gente tem as etapas, mas a gente precisa entender que essas etapas não podem ser lineares, que não é o cumprimento de agora eu fiz isso, check, agora eu fiz isso, check. Não, é que elas são realmente muito permeáveis e a gente faz esse processo todo de forma não linear. Então, eu não gosto da definição quando a gente fala assim, uma metodologia. Eu gosto de falar de design thinking, mas como uma abordagem, né? Como uma abordagem. E eu vou ler para você e para os nossos ouvintes aqui, que para quem está acompanhando a gente, a minha definição de design thinking, para mostrar o quanto ela combina, o quanto ela casa com o título do nosso podcast de hoje, né, que é Design Thinking como um conjunto de atitudes inovadoras, não apenas como um método. Acabei de falar isso, não acredito que é um método. Né, eu não acredito no Design Thinking como um método. Eu acredito nele como uma abordagem e como essa mudança de mindset, da forma de enxergar a vida. Então, eu vou ler para vocês aqui. Design Thinking é um conjunto de mindsets, é um conjunto de atitudes, né? Exatamente o título do nosso episódio agora, o tema do nosso episódio. Então, Design Thinking é um conjunto de mindsets que estimula a compreensão profunda do ser humano, a inteligência coletiva e a experimentação, a fim de potencializar a produção de insights e a criação de soluções inovadoras, além de transformar os indivíduos e, por meio destes, melhorar as organizações e a sociedade. A gente só melhora a organização e sociedade se a gente melhorar os indivíduos. A gente não transforma uma empresa por bloco, por atacado. A gente precisa transformar pessoa por pessoa. A gente precisa mudar pessoa por pessoa. Para daí, sim, mudar uma sociedade empresarial, uma comunidade no seu bairro, mudar o mundo. O Design Thinking tem essa ambição, né, de melhorar o mundo. A gente é ambicioso, né, a gente sonha alto. Né? Então, eu devolvo para você, para a gente discutir em cima disso, porque eu acho que tem muito do tema em cima disso. Conjunto de mindsets, conjunto de atitudes, mudando pessoa a pessoa, né, para que a gente consiga fazer coisas utilizando a combinação dessas
desses pensamentos diversos, da diversidade. Né? Acho que a diversidade é um dos grandes segredos e é o que faz com que a mágica do design thinking aconteça, misturar os engenheiros com os marqueteiros, com os psicólogos, com o pessoal de recursos humanos, com o pessoal de chão de fábrica, de operação. A mágica do design thinking ela acontece dessa forma quando a gente coloca as equipes multidisciplinares, né, aquela coisa da inteligência do T-shape, né, do formato em T, quando a gente embarca não só competências cognitivas, hard skills, competências aprendidas na escola, na academia, etc., mas a gente combina isso com soft skills, né, com a colaboração que a gente está falando, com a criatividade, com o pensar de forma coletiva, né, com pensamento que é criativo, né, e eu acho que a mágica só acontece com essa diversidade. Então, eu acho que é um conjunto de atitudes que passa pela mudança de atitude de pessoa a pessoa. Essa provocação, Paulo, muito obrigado. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que discutir nesse webinar. Quer dizer, tá bom, eu sou uma empresa, eu quero internalizar o design thinking. Eu ouvi falar que é um método. O professor já colocou que não é um método, é uma abordagem, que significa ter um novo take, uma nova interpretação sobre uma porção de coisas que a gente acostumou-se a ver no mundo empresarial. O mundo empresarial nasceu essencialmente a partir da Revolução Industrial, que enxergava a solução dos problemas como aquela metáfora que a gente já fez no último podcast, tal como se estivéssemos montando quebra-cabeças. Não é isso? Henry Ford, não é isso? Criticado pelo trabalhador Charles Chaplin em tempos modernos, não é isso? Toda a teoria mecanicista, né? Toda a teoria mecanicista, da administração mecanicista, né? Do Taylor, né? E que a gente tem na base da administração e dos processos produtivos, que tiveram muito valor, né? Tiveram muito valor naquele momento, mas que hoje tem um custo gigante para a gente, porque essa base da teoria mecanicista é o que moldou o nosso modelo educacional que a gente tem nas escolas até hoje. Opa! Uhum. Né? A gente ensina as pessoas até hoje para serem operários. Para serem apertadores de parafusos. Né? E não tem nenhum demérito em relação a quem exerce essa profissão, mas a gente ensina todo mundo a ser igual. Sim. Né? Então, eu digo que a escola ela forma uma massa de medianos, né? Uma massa de medianos, e esperando que as pessoas pensem diferente, mas ela ensinou todo mundo a ser na média. Sim. Né? E aí, que chega nas empresas, e a empresa fala assim, a empresa, na voz ou no personagem do seu líder, do seu chefe, do seu gerente, diretor, vocês precisam ser mais criativos. Mas como que eu vou ser mais criativo se a vida inteira me ensinaram a não ser criativo? Me tiraram essa competência de criatividade quando eu entrei lá no primeiro ano do ensino fundamental. Começaram a me tirar isso. Sim. E agora, de repente, eu preciso ser criativo de novo? O que a empresa faz? O que a empresa faz para me ajudar com isso? Me cobra os processos, me cobra as entregas dos relatórios, me cobra a participação em reuniões que não são produtivas, me cobra... Né? Me cobra aquelas coisas convencionais, né? E a empresa me monitora o tempo inteiro e não permite que eu arrisque, que eu faça nada diferente. Né? Então, como é que eu vou ser criativo se eu não posso arriscar? Se eu não posso pensar diferente? Né? Então, é um paradoxo, né? A coisa é um paradoxo. Você vê paradoxal. É complexo. Esse paradoxo que você me traz aqui, acho tão interessante, porque uma vez eu vou falar um caso, né? Que vai ao encontro disso que você disse. Fui chamado uma vez um grande banco, sem dizer nomes, com um desafio muito próximo desse que você disse. Era o seguinte, havia uma porção de gerentes ou pessoas de gerência, mas não de diretoria ainda, né, corpos intermediários desse banco, e o objetivo era o seguinte, eles tinham a seguinte dor. A dor era, olha, esses gerentes aqui, eles têm uma reunião em que eles apresentam em 15 ou 10 minutos para o conselhão, um conselho alto, que nem sabia exatamente o que é,
E eles são muito pouco criativos, eles pensam muito pouco, muito dentro da caixa, eles só repetem o que ele fez, eles não sabem interpretar além de uma lógica muito burocratizada. Os nossos empregados são todos muito dentro das caixas, não é isso? Uma provocação de criatividade, quase que culpando as pessoas por não serem criativas. Isso é um perigo, né? A camarada aponta para o outro, seja criativo aí, meu. Né? Aí ele chegou para mim assim, Edson, então, você faz um seminário de 8 horas, porque eu preciso que as pessoas sejam mais criativas, certo? Eu falei, olha, realmente o seminário pode ajudar. Mas, segundo a leitura que eu estou fazendo aqui, as pessoas são todo o tempo chamadas a ficar dentro de caixas muito fixas. Essas pessoas que você quer que sejam criativas. Pensadores sistêmicos, não é isso? Só que você só demanda que ele seja criativo quando ele precisa tirar um negócio fora da caixa naquela reunião que você quer uma genialidade. O resto fica aí, entrega o negócio certinho dentro do sisteminha, dentro da caixinha, dentro do trilhinho. Como você quer um milagre, como se a criatividade fosse um processo quase que de uma genialidade heroificada, caiu a maçã na cabeça do Newton, né? E que então agora ele vai criar. A vida inteira desse indivíduo que você trabalha, inclusive pessoas longevas naquela organização, algumas há mais de 20 anos, não é assim. Um seminário vai ajudar, um workshop vai ajudar? Pode. Mas nós não estamos diante da solução que vai resolver o problema. A solução será repensar o universo do trabalho de uma maneira mais aprofundada do que simplesmente achar que um treinamento vai solucionar o problema. O problema tem uma raiz mais profunda do que estas flores da árvore que você está vendo. É fácil ver o design thinking e a empatia como flores de árvore, mas nós temos que também enxergá-los como raízes de árvores. Origens, questões infraestruturais que, então, fazem com que as empresas sejam empresas muito pouco adequadas ao século XXI. Se você quer essa empresa mutável, rápida, ágil, criativa do século XXI, que você às vezes admira nas startups, que você admira no pessoal de ONGs, né? É isso, gente engajada que está repensando as coisas. A coisa é muito mais do que apenas capturar a superfície, a ponta do iceberg. É debater temáticas que têm uma dureza maior, certo? Inclusive, eu enxergo às vezes um discurso, agora estou sendo um pouco ácido na minha fala, Paulo, me permita, que é... Eu adoro. Oi? Permito e adoro. É que deram o microfone para a gente aqui, né? Fazer essas provocações, acho que é um papel muito importante da gente. Claro. Né? Um papel muito importante que a gente tem de provocar a reflexão. Né? Então, sim, por favor, continue. Não, eu quero que as pessoas tenham um pensamento crítico. A primeira vez que ela tem um pensamento crítico, eu corto a asa dela. Fala, cara, coloque no seu lugar. Assim, essa não é a nossa prioridade agora. Você está falando, está totalmente fora. Assim, às vezes, com toques de ironia, uma porção de ambientes psiquicamente pouco seguros para que essa criatividade se aflore. Não é isso? Eu me exponho como alguém criativo, levo uma pancada na orelha no dia 1, no dia 2 também levo. No terceiro dia, fico dentro da caixinha, saio preenchendo o meu sistema. Então, um cuidado com capturar o aspecto discursivo e tecnocrata, que é o objeto do nosso seminário aqui, e não capturar o que está na raiz dessas árvores. Inclusive, colocar-se numa posição ainda de muita autocracia e dizer o seguinte, bom, esses meus funcionários não são criativos, certo? Vem cá, você co-criou esse clima organizacional com eles. Não estou dizendo que eles não têm a responsabilidade deles, é claro que tem. Mas há uma cocriação aqui. Se essas pessoas não estão efetivamente trazendo soluções que são incomuns, que provoquem, que diferenciam a tua empresa, não é que você vai mandar todo mundo embora e vai resolver o problema. Porque a coisa fácil para resolver o problema na mente das pessoas é julgar os outros e se colocar na posição de que eu sou o super criativo e os outros é que não são, certo? Então, essa é uma problemática, né? Quer dizer, eu me enxergar não como partícipe, que co-criador dos problemas que estavam ali, responsável pelos problemas que estão ali, não apenas observador dos problemas que estão ali. É doloroso, eu vou dizer aqui,
parte desta responsabilidade é sua responsabilidade, não dos seus colaboradores apenas. Então, essa é um pouco de, digamos, de clarear, me permite a expressão, quer dizer, deixar evidenciada esta questão, para que a gente entenda que a origem é um pouco mais adensada, né, Paulo? Exatamente. Eu vou também aproveitar e dar um exemplo aqui, sem citar nomes, Sim. De um cliente que me procurou da área farmacêutica, indústria farmacêutica multinacional, para resolver um problema que era o seguinte: a baixa produtividade da equipe em trabalho remoto. Que a sensação de que estava todo mundo trabalhando muito, mas produzindo pouco. Todo mundo trabalha mais e produz menos no ambiente remoto. E aí eu fui fazer a reunião de briefing. A abordagem aconteceu através de RH, e aí eu fui fazer a reunião de briefing com a diretora da área. E aí, conversando com ela, eu tive um insight dentro do que ela estava me falando. Aí eu falei assim: você se incomoda de compartilhar sua agenda dessa semana, colocar sua agenda da semana na tela? Daí ela falou: não me importo, você vai ver que eu estou trabalhando todos os dias, das 8 da manhã às 9 da noite, e você vai ficar chocado. Eu falei: então tá, então vamos lá, compartilha comigo. Ela compartilhou a agenda dela. 90% das reuniões dela parecia agenda de médico, próximo paciente, lotada, das 8 às 9 da noite, quase todos os dias. 90%, 80%, 90% da agenda dela era reunião com as pessoas da equipe. Daí eu falei assim: eu não preciso fazer o exercício, né, com a sua equipe. O diagnóstico está feito. Você faz 80% das suas reuniões com a sua equipe para controlar o que a equipe está fazendo. Se você tem tanta reunião com a tua equipe não tem tempo de trabalhar, não tem tempo de produzir. Troca essa 30, 40 reuniões que você está tendo com pessoas da sua equipe por uma reunião semanal, por 2 reuniões semanais, objetivas, com pauta, e deixa as pessoas trabalharem. Sabe quando foi a última vez que eu fiz a reunião com a minha equipe, uma reunião com a minha equipe na empresa? Em agosto. Eu não fiz nenhuma em setembro. Autonomia, né? Autonomia. Se eles tiverem problemas, eles precisarem de mim, eles me chamam. Sim. Eu não preciso perguntar, ficar monitorando se eles estão trabalhando ou não, se eles estão fazendo as coisas do jeito que eu faria. Eu não preciso ter uma equipe se eu quiser que todo mundo faça a coisa do jeito que eu faço. Eu preciso dessa liberdade para as pessoas criarem, implantarem seus próprios estilos, implementarem seus próprios meios de fazer. E aí ela falou: nossa, eu não tinha pensado sobre isso. E aí acabei fazendo o trabalho todo com a equipe, e ficou tudo muito na questão do redesenhar processos, redesenhar reuniões, que o Design Thinking também serve para isso, né? Para você redesenhar processos, e funciona muito bem. Mas as pessoas estão trabalhando demais porque tem muito controle, tem pouca autonomia. Então, quando você tem mais da metade de sua agenda com a sua própria equipe, você não está tendo tempo para falar com as outras pessoas, os outros stakeholders. Você não está tendo tempo para ouvir os seus clientes. A minha agenda ela é lotada. Ela é lotada todos os dias. Uhum. Mas a minha agenda é toda com cliente. A minha agenda é toda com cliente, é toda para resolver problema de cliente, para entender cliente, sabe? Para fazer negócio. E a minha equipe, quando ela precisa de mim, ela me aciona. Né? Ela tem os canais, ela tem acesso livre. Só que ela trabalha. Ela trabalha. Né? E eu não preciso saber se eles estão trabalhando pouco, é porque tem pouco volume. Sim. Se tem pouco volume, trabalhe pouco. Aproveite o tempo do dia para fazer outras coisas, não tem problema nenhum. Sim. Né? Mas a gente, como você falou no episódio anterior, o ser humano é muito complexo, a gente costuma trazer muita complexidade para tudo. Né? E a gente pode simplificar muita coisa. Né? Sim. E nisso eu acho que o Design Thinking ele ajuda muito com os mindsets.
Como a escola de Design Thinking que eu estudei, a IDEO, é americana, tem muita coisa, a maioria da produção de artigos sobre Design Thinking são americanos. O americano tem muito daqueles lá, os três P's, né, os 4 P's de marketing, né, e no Design Thinking tem uma coisa que a gente chama de os 6 Is, né, que são os 6 mindsets de Design Thinking, que eu gosto muito porque organiza muito a forma da gente enxergar o Design Thinking, né, que são os 6 Is do Design Thinking, e é legal porque esses 6 Is funcionam tudo muito bem em inglês e em português, as traduções são muito parecidas. Né? O primeiro I é da interação entre as pessoas, de gerar interação, né? Troca. Né? O segundo I são os Is dos insights, né? Das inspirações, das revelações. E muito importante, né, professor Edson, a gente fazer aqui uma diferenciação do que é insight e do que é ideia. Porque as pessoas usam isso, né, essas duas palavras como sinônimos, e não são. Né? Insight é uma coisa, insight é inspiração, é revelação. Né? Ideia é ação, ideia é alguma coisa que você vai fazer. Né? Então, o insight ele é um insumo das boas ideias, né? É o precursor das boas ideias. Então, para a gente em Design Thinking, isso tem que ficar muito claro. O que é um insight, uma revelação, uma inspiração, e o que eu vou pegar e fazer com esse insight para construir boas ideias. Então, o segundo é o I de insight, o terceiro é o I de ideação, né? De ideias. Depois que eu tenho bons insights, eu faço ideias. Sim. Né? E depois que eu faço ideias, eu faço, olha a diferença, iterações. Você tem o primeiro como interação, e aqui do verbo iterar, que significa refazer, fazer novamente, melhorar, você tem o I de iteração. E depois você tem inspiração, que vem com aquilo que a gente adora falar, que é o storytelling, contar para as pessoas, para inspirar as pessoas em relação àquela tua solução. Né? E soluções de Design Thinking geralmente são inspiradoras, quando você conta, as pessoas falam, nossa, como que eu não pensei nisso antes, né? Incrível. E aí vem o mais desafiador de todos, que é o I da implementação. Né? Como que eu pego essas coisas, essas boas ideias, essas boas soluções que inspiram as pessoas, e implemento isso e transformo isso num negócio, né? Em alguma coisa que gere impacto para a sociedade, para as pessoas. Como que eu implemento isso? Como que eu coloco isso? Como que eu dou vida para isso? Né? Então, são 6 Is, que eu acho que daí fecha essa coisa do conceito, né, das atitudes, né? Interação, insights, ideação, iteração do verbo iterar, inspiração do verbo inspirar e implementação. Né? Então, queria trazer um pouquinho de conceito, de conteúdo aqui para a gente passar aí para quem está ouvindo a gente, de que o Design Thinking ele está muito calcado nesses 6 Is aí, que são mindset, não é processo, é mindset, é atitude, é jeito de pensar. Né? E queria devolver para você e ouvir suas considerações em relação a isso aí. Excelente, Paulo. Muito boas colocações. As lembranças dos Is são excelente, efetivamente. Fico pensando aqui, quem não vê o Design Thinking na perspectiva dessas diferentes atitudes, né? Também modelos mentais, vai fazer aquele Design Thinking por forma, né? Quer dizer, quando ela fala assim, bom, eu fiz mapa de empatia, ele desenha o mapa de empatia, mas esse mapa de empatia não teve interação, não teve imersão na realidade do cliente, não teve a empatia, etc. E tal. Quer dizer, mapa de empatia, nice. Eu costumo falar assim da questão da análise SWOT também, né? Quando a pessoa fala análise SWOT, que não é Design Thinking, mas eu só quis trazer, né? Eu costumo falar assim, então você fez análise SWOT, só falta você fazer análise SWOT, né? E aí? E aí? Porque você fala, cara, tá ali, tá preenchida a planilha, certo? Mas não me contando nada. O que você tá realmente adensando? Qual a inspiração que você trouxe? Então, não é difícil você ver uma empresa altamente burocratizada perpassar as etapas do Design Thinking, acreditando que fez uma revolução. Inclusive, partícipe do discurso lá dos diretores. Agora temos Design Thinking, somos uma empresa inovadora. Em verdade, as raízes mudaram. No fato, só pintei a parede, não fiz uma modificação que fora
portanto, nas raízes. Acho excepcional a sua colocação. Vou até adicionar algumas. Estou uma liberdade de adicionar a contribuição da Ideal das minhas reflexões. Eu acho que um outro conjunto de habilidades importante, talvez não deseje aqui fazer um arcabouço finalizado, mas algumas provocações, que é curiosidade. Acho que uma coisa importante é a curiosidade. A curiosidade é uma competência humana que a gente matou na infância, né? Saiu dos jardim da infância super curiosos, entrou no ensino fundamental, fica quieto, moleque, não é para ser curioso. Certo? E matou a curiosidade, se matou a criatividade. Matou, exato. É isso. Uma pessoa curiosa, até em alguns contextos, vistas negativamente, né? Isso, muito. Como enxeridas, como equivocadamente questionadoras. Né? Exato, às vezes que incomodam o contexto em que está. Né? Quer dizer, a curiosidade pode incomodar. É claro que eu não estou falando aqui de invasão de privacidade, que é outro assunto. Estou falando de curiosidade na perspectiva de quem tem novas perguntas, né? Outra coisa que eu acho que é importante no design thinking é a noção do experimentalismo mão na massa, assim, sabe? Que eu acho que é uma coisa bem importante. Também na academia, eu acho que a gente fez um erro nesse processo, porque a gente achou que a coisa acaba quando eu já sei. Eu acho que a coisa acaba quando eu pus na prática, quando eu manuseei. Então, nós vamos falar no próximo podcast a questão dos protótipos, né? Que é uma outra fase importante do design thinking, que para mim, tem a atitude de prototipagem, que é uma atitude de construir. Eu não vou ficar aqui elucubrando, montando mais um PowerPoint. Eu não vou aqui fazendo mais uma reunião para debater. Gente, vamos construir a primeira versão. Põe a mão na massa. Faz o troço acontecer. E aí tem um hands-on que eu acho até que quando as pessoas ouvem design thinking, esquece que é design action também, né? Que é essa coisa eu gosto muito quando as equipes de design thinking estão muito engajadas no construir, certo? Me lembra muito a filosofia construcionista, cuidado para não confundir com construtivista, né? Da educação, que é o construcionismo, que é do Papert, né? Um outro teórico, que ele fala, não, a gente aprende quando a gente bota no ar, né? Que a gente constrói, e aí que a aprendizagem vai acontecer, porque eu estou vendo funcionar, o meu cliente olhou, criticou, aí eu melhoro, e os processos iterativamente bem observados vão se aprimorando, mas só foi iterativo porque eu sentei para fazer, e aí eu fui com uma atitude hands-on fazendo. Outra coisa que eu quero destacar é a questão do pensamento visual, que eu acho que é uma coisa bem importante, porque isso captura, evidentemente, dos designers, né? Mas as pessoas se expressarem desenhando. Nós também matamos essa questão do kindergarten, né? Do kindergarten para ensino fundamental, que artes ficou uma coisa irrelevante, saber desenhar uma coisa bonitinha, legalzinha, mas não essencial. O importante mesmo é você saber fazer a equação de primeiro grau. Assim, inclusive, em alguns momentos, as pessoas que sabem desenhar, né, têm uma perspectiva de serem como se tivessem assim, párias da sociedade. A pessoa que é boa mesmo é quem sabe fazer conta. Veja, tem nada que quem sabe fazer conta, eu sou engenheiro, eu sempre fui a pessoa que tinha a questão numérica como front, mas a gente perdeu a coisa do pensamento visual. E aí, não estou falando de artista necessariamente, você saber expressar-se visualmente. Então, quando uma vez perguntaram para mim, Edson, se eu tenho um problema, qual a primeira coisa que você sugere que você faça? Desenhe o problema. Pare de fazer bullets. Não faça mais bullets. Tire o Excel da sua frente no primeiro momento. O Excel vai voltar quando você tiver que fazer uma avaliação financeira. Sim. Mas, antes disso, abra uma folha no sentido horizontal. Porque só de abrir no sentido horizontal, você manda um recado para o cérebro. Oba, vou criar. Você põe no sentido vertical, você fala, vou fazer relatório. Põe no sentido horizontal, há uma comunicação um tanto quanto subliminar de que há aqui um processo de criação no ar, horizontal. Não é isso? Não vamos verticalizar, vamos horizontalizar. Várias cores, código de cores, simbologias, não escreva palavras, desenhe. Setinhas, isso. Não estamos falando que precisa ser bonito. Ninguém está querendo falar que você seja artista, nesse sentido de você vai ter uma exposição de não é isso. Eu quero que você
apresente o problema no esforço de fazê-lo de modo visual. Ah, por que isso, professor? Bobagem? Não. Aí há fortes estudos que apontam que esse processo é um processo que desencadeia novas visões. Nós, afinal de contas, somos seres essencialmente visuais. Nós somos muito visuais. Grande parte da informação que a gente captura por nossos olhos. Assim, uma parte de nós. E o que acaba por provocar que as equipes passem a enxergar aquela realidade de formas diferentes. Se você usar os mesmos mecanismos de pensamento, provavelmente você vai encontrar as mesmas soluções. Você vai ter que fazer essa ousadia de fazer coisas que não são comuns. Então, aqui no meu escritório, vocês não estão vendo, mas tem 4 lousas, uma lado da outra, em diferentes partes, certo? É desenho, é caneta, é código de cores. Em vez de você escrever, você representa graficamente. Vamos tentando, vamos buscando, vamos aproximando, vamos dialogando, vamos interagindo. Então, e aí, finalmente, o meu último ponto é otimismo. Otimismo aqui não vai significar esse tom meio com cara de autoajuda, certo? Que às vezes a palavra otimismo é carregada. Mas o otimismo de quem necessariamente inova, porque não dá para ser inovador sem ter otimista. Se você olha para a realidade e fala, ei, cara, é assim mesmo, a situação é assim mesmo, sempre foi, não tem como mudar, toda uma lógica de natureza pessimista, às vezes atrás de uma certa casca de realismo, do tipo, eu sou prático, eu sei o que está acontecendo, eu sou, né? No sentido de que alguém que não exerça a imaginação, alguém que esteja apenas vendo os fatos, né? Tal como já existiram. Quem só vê fato é um fatalista. Essa é a origem da palavra fato. Fatalismo é quem olha para o fato e fala, é assim mesmo, não tem como mudar, nunca vai alterar. Não é isso? Brasileiro é assim mesmo, fazer o quê? Política é tudo assim. Todas as frases que provocam a realidade não muda. Nós temos que trocar, não. Combinar os fatos com os fitos. Não estou dizendo para você não olhar para a realidade, certo? Não estou dizendo para você ser um sonhador filosófico. Não é esse o ponto. Gosto de sonhos, gosto de filosofia, mas não é esse o ponto. Eu acho que você tem que desaprisionar-se aos fatos, para ir também aos fitos. Fito é uma palavra vinda de origem latina, pouco comum, mas que designa a lógica de quem vai para a ficção um pouco. Ficto aqui é a mesma origem da palavra ficção, que fala, tá bom, amigo, eu entendi que você sabe o que você está vivendo, agora tenta imaginar novas realidades. No meu trabalho de consultoria, enfim, muitos e muitos anos como consultor, eu sempre vejo pessoas que sabem olhar os fatos muito bem. Eu nunca conversei com um CEO de uma empresa, uma CEO de uma empresa, que não soubesse as regras do jogo, como funciona a logística, qual a legislação, nada disso. Os fatos. Eu tenho dificuldade de encontrar pessoas que têm fitos, que conseguem imaginar realidades diferentes. Por quê? Porque eu não sou imaginativo, porque eu não sou criativo, tal como se tivesse nascido isso comigo? Não. É porque você se acostumou de um lado, se viciou de outro e se aprisionou, por um terceiro aspecto, aos fatos. A realidade tal qual ela está hoje. Pois bem, amigo, te contar uma coisa. A realidade muda. Senão estaríamos nós vivendo aqui tal qual os gregos viviam, tal qual os romanos viviam. Estaríamos falando o mais puro latim nesse exato instante, né? Não. Pô, tudo está mudando, cara. E se está mudando, por que a gente não pode imaginar novas realidades? O otimismo aqui tem esse sentido de que é possível criar novas realidades. Porque se a gente partir de uma premissa de que já era, né? Pau que nasce torto, morre torto, e outros memes esquisitos pra caramba, pô, nem começa a pensar em design thinking, muito bem, vamos para outro dia, tá? Porque se é uma perspectiva muito vinculada ao um pessimismo, veja bem que eu estou querendo me referir a isso, né? Então, eu adicionaria aos is da Ideal, que esses são espetaculares, Paulo, a curiosidade, né? O pensamento experimental e visual e o otimismo de quem quer construir, não é o otimismo do cara, o mundo vai ser melhor, um dia o Brasil será o país do futuro. Não é isso que eu estou falando, certo? É o otimismo de quem vai construir essa exatamente, mudança, de quem vai fazer parte dessa mudança. Quer fazer parte dessa mudança, se enxerga como protagonista, não como observador. Esse é outro problema, né? Protagonismo é outro soft skill extremamente importante.
O hedonismo é o contrário do observador, né? Quando a gente fala assim, né? A educação do Brasil tá uma porcaria, né? A política do Brasil é uma porcaria. Eu pergunto para a pessoa, vem cá, você nasceu onde? No Brasil. Você vota em que candidatos? No Brasil? Sim. Você estudou em que escolas? No Brasil? Isso, filho? No Brasil também? Bom, pois bem. Então, você não pode ser apenas observador da educação do Brasil, nem só observador da política no Brasil. Você tem que ser ator e atriz, protagonista daquilo. Quem não vai resolver o problema é quem está olhando ele. Quem vai resolver o problema é quem está dentro dele. Isso que o Design Thinking nos transmite. Aí não é método e ferramenta que vai importar. Você está todo mundo olhando o problema achando que o problema é do outro, já era, cara, não tem jeito. O problema é seu. O problema é no sentido de que você está dentro dele, não observador dele. Né? Paulo, desculpa, me estendi. Não, isso que você falou, né? O desenho, né? É uma das essências do design thinking, por isso que ele chama design, né? Você desenha, né? E o ser visual é extremamente importante. Eu penso com, é redundante o que eu vou falar em inglês, mas eu penso com mind maps. Né? Tudo que eu faço com mapa mental. A gente tem ferramentas incríveis de mapa mental, onde você joga um monte de coisa lá dentro, né, de forma desorganizada, e depois você organiza e fica tudo lindo, né? Mas você não precisa começar a trabalhar, né, por onde eu começo? Essa é a grande pergunta, né, quando a gente vai dar uma oficina, um seminário, um curso, um workshop de design thinking, por onde eu começo, né? Você começa por onde você quiser, né? Mas todo mundo tem isso. Por onde que eu começo? O que está certo? Começar por aqui ou começar por ali? Os dois estão certos. Mas ao mesmo tempo os dois estão errados. E não tem problema nenhum em estar certo ou estar errado, mas começa e faz. Sim. Né? Então, seja visual, né? Acho que o ser visual é extremamente importante. E o aprender fazendo, né? Isso que a gente vai falar muito no próximo, o hands-on, né? Que você falou, a gente vai falar no próximo episódio. E então não vou me prolongar nisso, mas eu quero fazer uma finalização aí em relação a essa coisa que você falou, né? Do fitos, né? O ser humano, ele é essencialmente imaginativo. Né? A gente nasce seres imaginativos, né? E, de novo, a gente perde isso conforme a gente avança na nossa educação formal. Né? E o Murilo Gun, que é um dos caras que eu admiro muito nessa área da criatividade no Brasil, ele define criatividade como a imaginação aplicada à solução de problemas. Então, a criatividade é a gente usar a nossa imaginação para solucionar problemas. Né? Eu acho muito, muito legal essa definição, né, do que é imaginação, o que é criatividade. E aí eu vou trazer alguns outros autores que eu adoro, né, só para a gente ir para o final do bloco também. Eu já me perdi completamente no tempo aqui, não sei se a gente está dentro, está fora, se a gente já estourou tudo aqui também. O professor Silvio Meira, que é uma das pessoas lá de Pernambuco, acho uma das grandes cabeças, exatamente, uma das grandes cabeças da inovação no Brasil, né, dos mindset de inovação, um empreendedor incrível, professor incrível, aqueles professores que você assiste a aula dele e você sai assim, né, flutuando, né? Ele fala que quando ele diferencia inovação e criatividade, né, que ele fala que inovação é criatividade emitindo nota fiscal, né, que inovação é pessoa jurídica, é PJ, as empresas fazem inovação, e criatividade é inerente do ser humano, né, porque a gente é imaginativo, nós somos seres imaginativos, então a gente consegue ser criativos, e sendo criativos a gente consegue ser, como grupo, como empresa, como instituição, a gente consegue ser inovador. Né? Então, inovação é criatividade emitindo nota, do Silvio Meira, acho que é uma coisa que eu adoro também. Só para trazer mais uma referência aqui, mais algumas aspas, outra que eu adoro é do Abraham Maslow, né, que todo mundo conhece, da famosa pirâmide de Maslow, né? Ele fala que criatividade não é uma pessoa criativa, não é uma pessoa normal a quem se acrescentou algo. Uma pessoa criativa é uma pessoa normal de quem não se tirou nada.
Olha que incrível isso. Que A incrível, criatividade a excelente. gente não acrescenta. A criatividade a gente, né, tá com ela, então se não tiraram da gente, a gente é criativo. E se tiraram, a gente ainda é criativo, né? A gente pode recuperar isso. E uma outra citação, já que eu estou na fase das citações aqui, Excelente. né? Tem uma outra citação do Julian, esqueci o sobrenome dele agora, que ele fala que um adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Eu adoro essa frase. Adoro isso. Que né? ótimo. O adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Deixa eu, enquanto eu passo a bola para você, que só deixa eu encontrar a referência correta aqui. Ah, já encontrei aqui, ó. Julian Heron. Julian F. Heron. Ele fala: adulto criativo é uma criança que sobreviveu. Eu acho que essa é a grande definição aí que, em relação à criatividade, somos todos criativos. O design thinking precisa resgatar isso, a gente precisa fazer desbloqueios mentais para que a gente consiga ser mais feliz na empresa, no trabalho, se permitir errar mais. A gente vai falar na prototipagem, a gente pode falar mais sobre isso no próximo episódio. Sim. Devolvo para você, professor Edson, porque senão eu me empolgo com as coisas aqui. Né? Excepcional, que citações maravilhosas, Paulo, muito boas. Adoro. Muito acrescentadoras, de origens intelectuais incríveis, né? Eu vou fazer a última colocação aqui, que eu acho que tudo isso precisa de coragem, né? Porque trata-se de algo que refere-se a superar obstáculos, né? Se trata-se de algo que você vai falar, bom, vou criar aqui, todo mundo vai vir me abraçar, me dar beijinho, assim, bater palmas. Não necessariamente. Provavelmente você vai encontrar aquele cidadão lá que vai falar assim, não, isso aqui a gente já fez, não vai dar certo, isso aqui vai, não sei o quê. Por quê? Esse cara é esquisito. Vai achar estranho, vai achar tudo, não é isso? Na escola, o aluno que faz isso e tal, tem de haver esse processo de coragem, né? Porque se a pessoa quiser ficar-se na posição estável ali, montando cabeças, ela fica confortável, né? No final do mês ela ganha o salário, capaz até de tirar uns bônus, né? Mas, quem sabe a vida dela não seja plena. Quem sabe ela não tenha deixado legados. Quem sabe ela, inclusive, esteja correndo um enorme risco de um computador substituir o trabalho dela, né? Que esse é um outro problema do século XXI, né? Né? A criatividade é uma coisa que a gente precisa manter com as pessoas, não colocar, né? Muito bem colocado, né? Exatamente. E criatividade é um requisito que está sendo demandado de uma maneira maior do que fora no passado, pelo grande perigo da robotização. Soft skill, claro. Desculpa, professor, te interromper. Inclusive, teve uma pesquisa do LinkedIn no começo do ano passado. Sim. E criatividade foi a soft skill mais desejada pelas empresas. Sim. E a competência mais desejada entre soft skills e hard skills é criatividade. As empresas querem pessoas criativas, aí as pessoas entram lá com essa obrigação de serem criativas, mas encontram um ambiente que não permite criatividade. Exato. Eu ia falar isso em seguida. Porque a pesquisa captura o discurso do cidadão, né? Fala, o que você quer aqui? Põe um X no então. Né? Exatamente. E aí chega lá, você tem que ter coragem para quebrar os laços, os vínculos já enraizados, as pessoas que estão se beneficiando do status atual. Imagina que na Blockbuster tinha um cidadão lá que estava lá adorando vender DVDs nas lojas. Ele era provavelmente ou ela o diretor de expansão de lojas, certo? Provavelmente se alguém falar o seguinte, gente, vamos migrar para o streaming, eu estou dando um exemplo super trivial, alguém ia falar, não, desculpa, cara, você vai tirar meu trabalho daqui, né? Quer dizer, vai ter entraves, vai ter que ter coragem. Assim, é o tratamento desse medo, vai ter que superar esse medo aí e enfrentar. Claro que não significa um enfrentamento pouco ponderado, não significa ser agressivo nesse processo, ao contrário, falamos de diálogo e interação. Mas não acho que é um caminho de flores e uma brisa do mar maravilhosa, que não vai ser. Assim, seja bem-vindo à humanidade no mundo empresarial do século XXI. Né? Exatamente. Isso que você falou foi perfeito, professor Edson. É o que as pessoas falam que querem, né? Então, a gente, quando a gente faz pesquisa de campo, e a gente vai fazer mapa de empatia, até no mapa de empatia,
fala lá assim, o que as pessoas dizem que fazem, né? Não é o que elas fazem de verdade, é o que elas dizem que fazem. Sim. Né? Por isso que a gente precisa, de novo, para quem não ouviu aquele episódio anterior, a gente precisa das 3 coisas. A gente precisa da observação, a gente precisa da empatia, a gente precisa da entrevista. Né? Porque quando eu vou falar com você, você fala assim, não, claro, professor Betil, criatividade é importante. Na minha empresa aqui é o mais importante. Aí eu vou lá na sua empresa e sento lá numa mesa, lá numa baia, né, e fico num pool lá e fico observando as pessoas trabalhando de forma robótica. E tem 0 de criatividade. Sim. Né? Então o discurso não bate com a ação. Aí eu participo de uma reunião com um grupo e as pessoas não têm liberdade para falar, para se expressar. Sim. E estão fazendo um brainstorming numa mesa de reunião retangular com todo mundo sentado e alguém falando assim, aí dá uma ideia, professor Edson, fala aí qual que é a sua ideia em relação a esse problema. Gente, não é assim que funciona. Né? Então, a gente precisa de observação, precisa de entrevista para validar, né, o que as pessoas... Eu tenho bem rapidinho, eu fui fazer um processo de pesquisa de campo sobre mobilidade urbana em São Paulo. E aí eu fui para o metrô. E aí tinha um cidadão esperando para frente da linha amarela, o trem. Pendurado na plataforma. Né? Eu falei, o que leva um cara desse, né, um pensamento que surgiu, o que leva um cara desse a se colocar em risco? Se não tem ninguém atrás dele, se não tem, sabe, se ele tinha espaço para se colocar numa posição mais segura. E aí eu falei, eu vou entrar no trem com esse cara. Aí entrei no trem com ele, fiquei do lado dele e puxei conversa com ele. Não sei o que, comecei a bater papo com ele, perguntando como é que estava o metrô, o que você acha, não sei o que. Aí, do nada, eu perguntei assim, qual a tua opinião sobre as pessoas que esperam para frente da linha amarela, da linha de segurança? Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho um absurdo, eu não entendo o que passa na cabeça dessas pessoas. Né, para ver como existe essa dissonância entre o que as pessoas falam que fazem e o que elas fazem na prática. Por isso, observação e entrevista são complementares. E por isso que eu tenho que estar dentro do metrô, andando de trem. Se eu quero resolver o problema, eu tenho que me colocar no lugar dessas pessoas. E aí a pesquisa que eu vou fazer do transporte coletivo, eu não vou andar de metrô às 3 horas da tarde, que ele está vazio e que eu vou andar sentado. Eu tenho que entrar de metrô às 6 horas da manhã. Entrar na fila com todo mundo, se acotovelando, né? Isso é empatia na prática. Eu não posso fazer uma pesquisa de campo de transporte coletivo e pegar o metrô na hora que ele está vazio. Né? Eu não posso fazer um vídeo, né? Exatamente, fazer um vídeo e fazer umas fotos, né? Eu não posso fazer uma pesquisa de campo e pegar o ar. Esse ônibus não tem ar-condicionado, esse não tem ar-condicionado, e espera só o que tem ar-condicionado, chega, e só entra no que tem ar-condicionado. Isso não é realidade. Claro que não. Né? Então, te passo de volta, te agradeço de novo e te peço desculpa por prolongar de novo. Com isso a gente finaliza aí, viu, Betil? Puta conversa legal, a gente ficaria aqui o tempo todo. Para dar também tempo o pessoal descansar do nosso áudio aí. Juliana, agradecendo ao professor Paulo e a você. Professor, não tem nada que descansar, é maravilhoso sempre acompanhar vocês, os conteúdos. Eu vou ficar me repetindo aqui toda vez, porque é sensacional. Foi muito engraçada a química entre vocês, como rolou bem. Acredito que não tinham se conhecido o nosso novo pessoalmente, né, ainda. Exatamente. Pessoalmente, né? Foi muito bom. Espero que esse encontro possa acontecer presencialmente também em outros eventos. Muito obrigada, viu? E vocês, espero vocês no nosso 3º episódio. É hora de experimentar. Por que incentivar a prototipagem? Vamos ter também mais uma convidada para integrar o nosso time aqui do SoloCast. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.